Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos esperar mais gente entrar aí um pouquinho e já já eu chamo o Fábio para entrar conosco aqui, tá bem? Pessoal, me escutam bem aí? Como é que tá o áudio? Ô Ivandro aí, grande Ivandro, um abraço, meu irmão. Patrícia lá, acadêmica nossa da Faculdade Palotina. Grande Fábio, Guilherme, meu amigo, tudo bem? tudo bem, cara? Me ouve bem aí? Ouço bem. Ótimo, para mim tá perfeito aqui também. Então tá. Vamos lá então, pessoal, dando início. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham nessa noite de quinta-feira, dia 30 de abril. E o tema da nossa aula de hoje é, mais uma vez, Direito e Arte, no qual nós vamos conversar um pouco a respeito da perspectiva do direito penal, né, da dogmática penal, sobre essa tão falada, né, tão utilizada, muitas vezes erroneamente, pelos tribunais aí ao redor do mundo, sobretudo no Brasil, a teoria do domínio do fato, que muitas vezes a gente acaba confundindo ela com um dos aspectos dela, mas a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa conversa. E a série, né, La Casa de Papel, uma vez que nós estamos nesse ritmo aí de pandemia e portanto, propício, né, para maratonar séries, para assistir séries. Então, desde a última temporada agora dessa série, nós conversamos, o Fábio e eu, para fazermos essa live e conversarmos um pouco a respeito do direito penal e como a gente poderia pensar como se dá a conduta daqueles agentes, né, daquelas pessoas da série, tanto pelo lado da estrutura do grupo do professor, quanto do aparato do Estado espanhol, no caso da invasão lá, do assalto à Casa da Moeda, depois ao Banco Central. Então, apresentando o meu querido amigo Fábio, ele é especialista em ciências criminais pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele é egresso da Universidade Franciscana, assim como eu, e é o meu amigo aí de longa data, parceiro de processos e dessas caminhadas aí da advocacia. Então, Fábio, dá uma palavra inicial para o pessoal aí que não te conhece ainda. Bom, Guilherme, primeiramente manifestar minha satisfação em falar mais uma vez contigo, né? Ainda que atualmente a gente apenas esteja se comunicando por via remota, né? A presença física não está sendo possível. Agradecer ao pessoal em geral que nos prestigia nessa live, sobretudo numa quinta-feira, véspera de feriado, né? Às 8 horas da noite. Mandar um abraço especial aí para os teus alunos que eventualmente nos acompanham e dizer que eu especificamente estou sempre pronto para contribuir nesses teus projetos aí, né, que na maioria das vezes são inovadores e instigantes. Então a proposta aqui é que a gente consiga falar um pouco da categoria dogmática do domínio, a teoria do domínio do fato, que é uma teoria que, como tu mencionou, foi mal aplicada, né, pelos nossos tribunais e tem recebido uma interpretação absolutamente equivocada aqui, muitas vezes redundando numa responsabilização criminal onde não haveria espaço para isso. Então, linkar a ideia da teoria do domínio do fato com La Casa de Papel aí, nesse projeto que tu tens tocado aí entre direito e arte, a gente espera que isso seja proveitoso e que a gente consiga aí suscitar algumas inquietações, né? Dividir algumas das nossas e suscitar mais algumas aí, talvez contribuir para que as pessoas queiram escrever sobre isso, né? Então tá bem, Fábio. Primeiramente, muito obrigado, né? Nos sentimos muito honrados aqui com o teu aceite, com a tua presença aqui e a disponibilidade, né, de fazer esse vídeo conosco. E vamos lá, então, já dando início à nossa conversa. Acho que dá para a gente colocar ela no YouTube depois, para o pessoal que não tiver como acompanhar agora, poder ver, depois tiver interesse, né?
eu disponibilizo lá no meu canal. Então, bom, dando um panorama geral da série, ela inicia, ela vai sendo introduzida a partir de uma conversa lá, né? A série vai nos mostrando que é uma conversa de um personagem que é conhecido como professor e uma série de pessoas com especialidades diversas que se encaixariam nesse plano do professor de realizar um assalto ou de realizar essa operação lá na Casa da Moeda da Espanha. Então a gente poderia começar assim a produzir as nossas reflexões a respeito de duas premissas principais. Primeiro, se a teoria do domínio do fato poderia se aplicar ao professor ou algum dos outros membros da organização ali. Se sim, ó, o Mug Club aí, um abraço para o Erickson. E se sim, ela pode se aplicar, se a gente poderia, em que medida, né, ou em qual dimensão, em qual aspecto dela poderia ser aplicada a esses personagens. E, por outro lado, à medida em que a série se desenrola e que algumas atitudes ilegais começam a ser tomadas também por representantes do Estado, se nós poderíamos falar em um domínio do fato, e aí também qual das vertentes do lado desses agentes do Estado. Eu acho que é um bom ponto de partida aí, né? Para além disso, a gente fazer uma reflexão, ao Carlos, um abraço, Carlos, Eduardo, e fazer uma reflexão também a respeito de como se dá isso, né? Como se apresenta essa dogmática da autoria dentro do sistema penal brasileiro, que é diferente do sistema penal alemão, é diferente do sistema penal espanhol. Então, tu gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito desses tópicos aí, Fábio? Eu acho interessante para que a gente contextualize aí do que a gente está falando, especificamente no âmbito da teoria do delito, né? A gente colocar inicialmente aí, fazer uma recuperação histórica da concepção da teoria do domínio do fato, né? Essa é uma teoria que foi desenvolvida, ou que teve seus contornos finais, dados pelo professor Klaus Roxin, né? Que é um dos maiores penalistas do mundo, hoje ainda vivo, com produção acadêmica. E ele concebe essa teoria na década de 60, né, numa monografia que foi reeditada algumas vezes, traduzida para o espanhol, e o ponto de partida são os julgamentos dos oficiais nazistas na Alemanha e também do julgamento de um oficial nazista específico, que era o Adolf Eichmann, em Jerusalém, no início da década de 60, por aí, né? Então, qual o objetivo dessa teoria, que é uma teoria que busca delimitar ou indicar quem é autor de um delito, diferenciar quem é autor de quem é o partícipe num delito. Então, assim, ela é uma teoria que parte de um conceito restritivo de autor e que busca fazer uma diferença, né, entre quem é autor, estrito sensu, e quem é partícipe, na condição de instigador ou então de cúmplice numa prática delitiva. Esse, especificamente, seria o contexto de criação e a função para a qual foi criada a teoria do domínio do fato. Esse casamento que a gente poderia fazer com a Casa de Papel é para identificar um aspecto específico que o professor Klaus Roxin denomina de domínio da vontade em virtude da atuação num aparato organizado de poder. O que seria um aparato organizado de poder? Um aparato organizado de poder seria uma estrutura hierarquizada, com funções definidas, com alguém que tem um poder de mando nessa estrutura e que ela é concebida já inicialmente para a prática delitiva, né? Então a gente poderia fazer um intercâmbio nesse sentido. A gente poderia encontrar na Casa de Papel, na série, alguma estrutura organizada de poder, um aparato organizado de poder voltado para a prática delitiva. Esse seria uma contextualização inicial. É importante pontuar também que no ordenamento jurídico alemão é muito importante fazer essa diferença, né? Inclusive por uma determinação legal do Código Penal alemão, entre quem é o autor, entre quem é o partícipe, se for partícipe, qual das modalidades de participação, porque isso vai influenciar eventualmente na pena que vai ser atribuída ao agente. Enquanto que aqui no nosso ordenamento jurídico isso não se dá da mesma forma, né? Se nós pegarmos uma conjunção lá do artigo 13 com o 29, nós temos quase que uma possibilidade de aplicação total para qualquer um dos agentes, né? Independente de
de modalidade de autoria ou de participação. Inclusive, talvez haja um erro aqui terminológico da gente falar sempre em coautoria, e não em concurso de agentes, né, que seria a expressão correta. Diga lá. Contextualizando para o nosso, trazendo aqui para a nossa ideia, para o nosso ordenamento jurídico, a grande questão é que o nosso Código Penal ele tem uma ideia de um conceito unitário de autor, né? Ele não diferencia no âmbito do injusto penal quem é autor e quem é partícipe. Ele joga lá para a culpabilidade essa individualização. Então, na nossa sistemática, enfim, não teria essa diferenciação entre quem é autor e quem é partícipe, né? O artigo 29 lá do Código Penal, ele tem um conceito extensivo de autor, né? Essa é a principal diferença, né? Entretanto, a gente tem alguns doutrinadores, por exemplo, o professor Juarez Cirilo dos Santos, ele admite que em face daquele parágrafo 1º do artigo 29, nós teríamos como recepcionar o critério diferenciador da teoria do domínio do fato, né? Outra questão importante, Fábio, que eu visualizo é uma confusão que a gente tende a fazer, ou talvez até mesmo influenciado pelas notícias, né, pelas mídias, quando noticiaram especialmente o caso da ação penal 470 sobre o mensalão, é associar a ideia de domínio do fato, especialmente com essa questão da organização criminosa. Sendo que quando a gente pensa em domínio do fato, em termos teóricos, dogmáticos, nós deveríamos pensar em termos de ação, em termos de vontade, em termos de domínio funcional do fato, né? Para restringir essa que ficou conhecida como a teoria do domínio do fato no Brasil, assim, uma espécie de lato sensu aqui, né, ou de um senso comum da mídia, que seria efetivamente essa vinculada ao domínio em relação à organização criminosa, que teria que ter, além de tudo, uma estrutura vertical na qual o agente que fosse responsabilizado tivesse efetivamente um poder de ingerência, né, a respeito dessa organização. E aí a gente já começa a conseguir pensar um pouco melhor como é que se dá essa questão no seriado, né? Como é que a gente poderia pensar uma eventual responsabilização daquelas personagens se fosse um caso concreto no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, ou no alemão. Fazer um pequeno registro aí da entrada do Bruno, nosso grande Bruno Seligman de Menezes na live aí. Um abraço, Bruno. Um abração, Bruno. Guilherme, a grande questão é a seguinte: dizer-se que alguém domina o fato não é dizer nada, não é? O domínio do fato é um aspecto inicial, entretanto ele precisa ser uma espécie de critério reitor. Para o Roxin, né? Pro Roxin, o autor é aquela figura central do acontecer típico. E ele vai subdividindo isso. O que fundamentaria, por exemplo, uma autoria direta seria o domínio da ação. É aquele que executa de mão própria a ação, os atos típicos, né? Então, essa questão relativa à recepção da teoria do domínio do fato na ação penal 470, ela foi, e o Alaor Leite tem um artigo interessantíssimo sobre isso, em que ele diz, olha, nós desvirtuamos o critério do domínio do fato e fizemos uma recepção da teoria do domínio do fato como se ela fosse uma teoria processual, como se ela fosse uma teoria que justificasse a falta de prova para uma condenação. Entretanto, ela é uma teoria material, ela tem o condão de diferenciar o que é autor do que é partícipe. E especificamente no domínio por organização, que é ao lado que seria uma forma de dominar a vontade, onde um terceiro age como um instrumento, ela tem uma série de requisitos para que se identifique esse domínio por organização, para que se tenha um autor atrás de um outro autor, ou seja, se tem alguém lá na ponta executando o ato e alguém com poder de mando dessa estrutura que emite ordens e que tem a certeza, ou grande probabilidade de que elas serão cumpridas. Isso que fundamentaria o domínio por organização, né? Então não é uma teoria assim que a gente poderia simplificar como foi a adoção aqui, no sentido de que é um domínio por ocupar alguma posição. Por exemplo, não basta que alguém ocupe uma posição de chefe numa empresa para que ele tenha domínio do fato. Não é isso, ele precisa de algo mais, né? Então, nesse aspecto se confundiu uma ideia de comissão por omissão, um atuar omissivo, com a ideia de domínio por organização. O comentário do Bruno aqui foi preciso, ó.
O Supremo transformou a teoria do domínio do fato em uma teoria de responsabilidade objetiva. E, de fato, por vezes parece haver uma confusão, inclusive, entre o que é a teoria do domínio do fato e uma espécie de combinação dela com uma teoria da cegueira deliberada, algo completamente incompatível, né? E o que a gente tem, o que a gente sente é que o fato de alguém estar ocupando uma posição de poder em uma determinada organização, seja ela criminosa ou não, né? A ideia que se tem, ou que se construiu falsamente, dentro de uma lógica de um senso comum noticiado pela mídia, é a de que essa simples característica, essa simples status de estar em uma posição de poder justificaria a responsabilização daquela pessoa. O que, em termos dogmáticos, é extremamente equivocado. Né? Exato. Aliás, esse artigo... Diga. Não, e ainda, além disso, tem um aspecto específico que o critério do domínio ele não tem a pretensão de universalidade, né? Tanto é que o Roxin ele entende que há delitos de domínio e delitos que se traduziu como delitos de dever ou de infração de dever, o que a gente entende aqui no Brasil como delitos especiais ou delitos próprios, que fundamentam o injusto não é numa posição de domínio, na ideia de domínio do fato, né? Mas sim num dever que aquele sujeito, o intrânios, o funcionário público em relação à administração pública, ele tem. Então, nesse sentido, não se poderia, por exemplo, aplicar o critério do domínio do fato a delitos que não são comissivos dolosos. Não se poderia aplicar a delitos omissivos, né? O que fundamenta o injusto é essa posição em relação a um dever especial de proteção do bem jurídico, né? Então esse é mais um aspecto que deve ser acentuado nesse sentido e que é um dos grandes erros na aplicação nacional da teoria, né? Só vamos ligar aquela tecla SAP lá, Fábio, que nós tínhamos combinado, para falar um pouquinho mais a respeito desses delitos de dever ou delitos especiais, né? A gente poderia pegar aí, por exemplo, o peculato ou talvez, para ficar mais claro ainda, o delito de corrupção passiva, para falar da impossibilidade, tendo que se há um agente que tem esse dever de responsabilidade em relação àquele bem jurídico e um outro agente que não o tem, não há que se falar em um domínio do fato desse agente segundo que não tem aquela responsabilidade e o dever, né? Exato. Se não se consegue responsabilizar o estranhos, que é aquela figura que não tem o especial dever, que não é funcionário público, com a teoria do Código Penal brasileiro, menos ainda, então, se pudesse adotar a teoria do domínio do fato, né? Mas especificamente sobre o ponto que nós nos propusemos a tratar, o que nós poderíamos, dentro desse critério maior da teoria do domínio do fato, tentar encaixar lá com a série La Casa de Papel? Nós precisaríamos encontrar dentro da tessitura dessa série a existência de um aparato organizado de poder, com poder de mando, com executores diretos que fossem fungíveis, intercambiáveis, e que esse aparato de poder fosse dissociado do direito, né? O que seriam os exemplos desse aparato de poder organizado? Seria a máfia, seria uma organização criminosa, seriam os regimes totalitários, né? É a partir desses exemplos históricos que o Roxin traz essa categoria, né? Desenvolve essa categoria do domínio por organização, que seria uma forma de dominar a vontade de um terceiro que embora embora ele não esteja coagido ou agindo em erro, ele é responsável, entretanto a vontade dele não conta, não influencia tanto na consumação delitiva. Perfeito. Eu acho que daí, desse último comentário, a gente tira alguns ganchos importantes. Primeiro, nós temos que levar em conta a ideia de uma estrutura que seja não apenas uma organização criminosa, mas uma organização criminosa verticalizada, que aquele agente que está lá na ponta, né, o autor à frente do autor, né, ou dessa ideia que a gente chama aqui de o autor intelectual do delito, talvez aí... Autor de escritório, alguns usam também, né? Professor Damásio de Jesus aí, né, talvez criando um conceito aí, uma categoria que mais atrapalha do que nos ajuda a pensar, né? Mas enfim, fica para uma outra live aí essa questão. E por fim ainda a gente pensar daí aquela própria estrutura, aquela organização criminosa da série, para verificar se estão presentes esses requisitos, né, de verticalização daquela organização, se alguém tinha um poder de ingerência por sobre os outros e se aquelas pessoas que estão na ponta lá são efetivamente fungíveis, se qualquer pessoa que estivesse lá poderia fazer aquilo
ou se só aquelas pessoas específicas é que poderiam. Como é que tu visualiza isso na série, Fábio? A partir da identificação dos pressupostos fundamentais do domínio por organização, que são esses que tu citou agora, na minha ótica, nós teríamos a única forma de aplicar o domínio por organização não seria lá na organização do professor, né? É Sérgio Maquina o nome dele, alguma coisa assim. Por quê? Primeiro, evidentemente que isso não exclui e aí transportando para a nossa tipificação interna, que aquelas pessoas que compuseram o grupo lá que assaltou, que foi responsável pelo roubo da Casa da Moeda, isso não excluiria que eles respondessem por uma associação, por delitos associativos, uma associação ilícita, uma associação criminosa ou uma organização criminosa. Entretanto, fundamentar um domínio por organização daquele que exerce a chefia, que seria o professor, me parece que não teria essa possibilidade, justamente por quê? Porque aqueles executores diretos, né, aquelas pessoas que participaram efetivamente, materialmente, fisicamente do roubo, elas não são sujeitos fungíveis, né? Não teria, assim, a possibilidade de consumação se não fosse aquelas pessoas que estivessem ali a atuar. Por quê? Primeiro porque eles receberam todo um treinamento, eles receberam informações específicas, né, para executarem esse roubo, né? Seguiram um plano previamente concebido. Então, esse executor fungível, ele tem que pertencer à organização, ao aparato organizado de poder, entretanto, a função dele não pode ser tão fundamental na execução do plano, né? Por isso, o exemplo mais clássico que nós temos seriam aquelas execuções que ocorreram lá no Muro de Berlim, né? A ideia de evitar a fuga ou o ingresso nesse ou naquele outro território através desses disparos, ela seria executada independentemente de qual fosse o guarda que tivesse lá na cancela, enfim, ou na guarita tirando o serviço. Então me parece que no grupo do professor não há esse executor fungível, né? Aquele cara que está na ponta lá não pode ser substituído facilmente por qualquer um outro. Justamente porque tudo faz parte de um grande plano do professor que vai atrás justamente daquelas pessoas, porque sabe que elas têm características e habilidades específicas que são importantes na execução do plano. E mais do que isso, né? Ele é um autor e ele participa o tempo todo da ação, né? E pelo menos a ação do roubo em si, que é o plano dele, ele está ali o tempo todo em contato com aquelas pessoas, conversando. Ninguém tem uma posição hierarquicamente superior à outra de comando e decisão, ainda que por uma convenção ali, pelas informações que o professor tem no caso, ele seja aquele que está, de certa forma, dando as cartas, organizando, mas na verdade não é a mesma perspectiva aqui da autoria imediata, né, que nós estamos falando. Não, eu acho que ali nós identificaríamos mais precisamente uma ideia de coautoria, né? E não de autoria imediata do homem de trás, mas sim coautoria. Todos que participaram ali são efetivamente coautores num plano comum. E talvez aí o grande perigo de fazer confusão e pensar o domínio do fato como uma coisa só é porque, dessa perspectiva, a gente poderia falar em domínio do fato, mas em um domínio funcional do fato de todos esses autores. Então, a teoria do domínio do fato se aplica? Se aplica. Agora, em qual vertente dela? Não é essa do domínio do fato pela organização criminosa. Né? Exato. Nós não teríamos ali um domínio da vontade, né? Não teríamos uma estrutura vertical, mas sim um plano comum, uma estrutura horizontal, e isso fundamentaria uma coautoria, né? Sim, perfeito. Fábio, para além dessa ação principal aí, alguns outros delitos acabam acontecendo no meio do caminho que não fazem parte do plano do professor. As pessoas ali naquela situação extrema acabam cometendo, enfim, há outros problemas que surgem ali no meio do caminho e aquelas pessoas têm que decidir o que fazer. E muitas vezes essa decisão acaba resultando no cometimento de outros delitos que não eram planejados. Como é que tu visualiza isso? Poderia ser atribuída a toda a organização, ou talvez ao professor também, ou só aquela pessoa que está ali e faz aquela ação específica? Olha, Guilherme, eu entendo que especificamente aí nesses delitos que ocorrem sem uma previsão, que não é propriamente o delito associativo ou de roubo, né? Se eventualmente ocorreu algum homicídio, enfim, uma tentativa de homicídio,
aí seria aquele que de mão própria executou, tentou executar esse tipo de crime, o responsável como autor direto, né? Autor imediato desses delitos. Não teria como imputar o professor, seja na condição de autor imediato, de partícipe, né? Stricto sensu, qualquer tipo de responsabilidade. Seria como se duas pessoas fossem, enfim, assaltar uma casa à noite, que não tivesse ninguém lá, e depois de furtar, depois de subtrair os bens, um deles decide incendiar a casa. Só que não tinham combinado isso e o outro não gostaria que fizesse isso. Mas aquele, enfim, aquele agente A decidiu que queria, além de subtrair os bens, incendiar a casa. O B não poderia ser responsabilizado por esse incêndio, é isso? Parece que seria essa a melhor saída, né, Guilherme? Uhum. Porque, enfim, eventuais delitos que ocorreram ali, e que, enfim, que não estavam previstos, né, eles podem apenas ser imputados a quem lhes deu causa. Pessoal que está assistindo a gente aí, se tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, fique bem à vontade aí, tá, pessoal? Fábio, para além dessa... Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo tranquilamente, estava só recuperando aqui se tinha alguma colocação que tivesse ficado... Ah, tá, sem beleza. Para além dessa questão, Fábio, da própria organização criminosa ali, nós temos também uma atuação, pelo menos questionável, por parte dos agentes do Estado, né? Da polícia espanhola ali no caso. Eu não lembro o nome daquela agente, principalmente aquela da segunda temporada ali, né? Do segundo momento. E do coronel ali que está por trás, que acaba em algum momento repreendendo ela. Sim. Mas há, por exemplo, a prática de tortura ali, né? Na série mostra isso. Sim. Especificamente nessas últimas 2 temporadas ali onde surge, acho que a figura de uma investigadora, de uma negociadora ali, eu procurei o nome aqui, é Alicia Serra. Ali a gente tem uma ideia da utilização de alguns meios escusos ou não admitidos legalmente para obter confissões ou, enfim, a entrega de outros co-participantes, né, no roubo, enfim. Ali, Guilherme, me parece que se poderia tentar responsabilizar alguém como autor imediato e identificar um aparato organizado de poder, né, com poder de mando, com estrutura hierarquizada e com executores fungíveis. Por que isso? Primeiro porque não é dado ao Estado torturar alguém para obter suas provas, né? Para obter, enfim, uma confissão. E ali me parece que quando especificamente o coronel determina que um dos participantes do roubo seja levado para outro país e seja torturado em busca de provas, parece que aí sim nós temos um aparato organizado de poder dissociado do direito, com poder de mando e com executores fungíveis, porque aquele que torturou poderia ser qualquer um, né? Naquele local ali, obedeceria aquela ordem que emanou de alguém que tem ascendência hierárquica, e aí nós poderíamos identificar o autor direto e um autor imediato naquele que determina a tortura ou aquelas detenções arbitrárias, enfim, uma série de situações que a gente conseguiu identificar ali. Então me parece que ali, naquele aparato que surgiu com os investigadores, com os chefes da negociação, ali sim nós poderíamos, de certa forma, atribuir uma autoria imediata pelo domínio da vontade em virtude de um aparato organizado de poder. Concordo, Fábio. E veja que um dos exemplos que o próprio Roxin utiliza é justamente dos estados totalitários, né? Já que ele está pensando essa realidade alemã ali, dessa Segunda Guerra Mundial. Então, talvez mesmo um estado que se diga democrático, a partir do momento em que começa a utilizar dessas práticas, poderiam ser pensadas aí como um estado de exceção dentro do estado, né? Me parece que isso configura, sim, essa ausência de direito, né? Esse distanciamento do aparato institucional jurídico legítimo, né? Nós temos alguns casos aqui de boas aplicações do domínio por organização, quando do julgamento de alguns militares que integravam as ditaduras latino-americanas, né? Se eu não me engano, o Peru tem um caso bastante elogiado pela jurisprudência de correta aplicação do domínio por organização. E é curioso como acontece, né? O fato de o Roxin estar vivo e estar muito lúcido e produzindo ainda, fez com que ele mesmo comentasse a aplicação da teoria do domínio do fato no Brasil, quando a época ali
da ação penal 470. E é algo que nos causa perplexidade, né? Quando a gente vê magistrados utilizando de uma teoria que o próprio autor da teoria disse que não é bem aquilo que ele queria dizer, que não é daquela forma que se deve compreender o que ele disse. Como é que tu visualiza isso, assim, essa situação na qual nós estamos? Na verdade, por ocasião desse julgamento, se quisesse entender a teoria e se aplicar ela de forma correta, se fosse possível a aplicação dela, né, nós teríamos bons exemplos de discípulos do professor Roxin, que é o professor Luiz Greco e o professor Alor Leite, que estão lá estudaram com ele. O professor Luiz Greco agora é catedrático de Direito Penal na Alemanha. Então, que se buscasse uma consulta a essas pessoas para se saber efetivamente se era possível naquele contexto aplicar a teoria do domínio do fato, né? Entretanto, não foi isso que foi feito. E a grande questão aí, Guilherme, é que quando essa decisão emana da Suprema Corte do país, ela irradia os seus efeitos, né? Hoje nós pegamos aí crimes empresariais, onde se atribui com base nessa distorção do domínio do fato a responsabilidade aos dirigentes, né? Sem qualquer análise crítica, sem respeitar os pressupostos da teoria, né? Então me parece que esse é a grande perda de cientificidade nessa aplicação, e esses são os principais prejuízos, né, que a gente pode ter. Afinal, a gente está trabalhando aí com a ideia da liberdade das pessoas, né? E como é que tu visualiza a aplicação dessa teoria, Fábio, pelo menos dessa vertente que nós estamos aprofundando aqui em relação às empresas? Consegue visualizar alguma possibilidade disso acontecendo? Guilherme, o domínio por organização na forma como é concebida pelo Roxin não se pode aplicar. Mesmo porque ele insiste em um dos critérios, que é do aparato organizado de poder ele ser dissociado do direito, né? Uma organização criminosa, a máfia, uma organização terrorista, são associações que já têm na sua gênese a ideia de cometer crimes. Uma empresa ela é constituída, em regra, para atuar no sistema econômico de forma lícita. Se eventualmente nesse transcurso alguma prática delitiva advém alguma prática delitiva nesse transcorrer, isso não se pode dizer que ela foi concebida já como uma empresa ilícita, né? A professora Heloísa Estelita, da FGV, faz uma diferenciação entre o que é empresa ilícita, entre o que é criminalidade na empresa e o que é criminalidade da empresa, que são aquelas práticas delitivas que são eventualmente tomadas no decorrer da atividade empresarial. Eu acho que essa categorização que leva em conta o fato de ser uma organização criminosa, né, fora dos limites do direito, ela é importante, porque a gente já parte do pressuposto de que não há aquela segurança jurídica própria do âmbito institucional. Então, aquele camarada que está na ponta lá de uma organização criminosa, enfim, de tráfico de drogas, por exemplo, ele é muito mais fragilizado em relação à própria organização, pela forma como se organiza, né, esse grupo criminoso, do que alguém que está atuando dentro da legalidade. E aí eu acho que é importante a gente resgatar um conceito, talvez, de autorresponsabilidade, né? Dentro de um âmbito empresarial, da lógica dos aparatos estatais, das instituições, a partir de um momento em que vem uma ordem, mesmo que seja de um superior hierárquico, para o cometimento do delito, aquele agente, aquela pessoa, ela tem totais condições de simplesmente se negar a fazer aquilo, né? Então não há esse domínio da vontade para o cometimento de delitos. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, para que a gente visualize por que não cabe, né? Por que não cabe falar nessa modalidade de domínio do fato em empresas, por exemplo. Aquele colaborador, né, que recebe uma ordem e que tem consciência de que essa ordem é ilícita, ele tem a capacidade de refutar essa ordem, de não cumprir essa ordem, né? A menos que ele, né, esteja atuando em erro ali, enfim, não tenha a noção de todos os elementos do tipo, entendendo o caráter ilícito do fato, por exemplo, ele pode se recusar a cumprir essa ordem. Já numa organização criminosa, não há essa possibilidade, né, de se manifestar. Claro que se poderia argumentar, não, mas então é só ele deixar de integrar a organização criminosa e não cumprir a ordem do superior hierárquico, enfim. Entretanto, justamente por essa ideia de fungibilidade, é que ingressaria uma outra pessoa no lugar dele e a consumação delitiva, a possibilidade de consumação delitiva, de cumprimento dessa ordem ilícita é bem maior do que numa empresa, né?
Eu acho que o fato de ser uma organização não institucional, né, fora dos limites do direito, faz com que haja a possibilidade de haver um domínio sobre a vontade desse sujeito que está lá na ponta. O que não acontece dentro de uma organização lícita, enfim, que funcione dentro dos parâmetros legais vigentes. Porque mesmo que esse subordinado lá numa empresa, ele aceite fazer aquilo, não há, eu acho que esse é o mote, não há um domínio da vontade dele pelo seu superior. Ele pode concordar com aquilo, mas não há de fato esse domínio de vontade. Né? Eu acho que esse é o mote. O Roxin trabalhava com mais um critério para fundamentar o domínio por organização, o domínio na vontade, em virtude do domínio da organização, que era a disposição essencialmente elevada do executor direto, né? Ele entendia que essas pessoas que ingressavam no aparato organizado de poder dissociado do direito, eles subjetivamente tinham uma inclinação para cumprir essas ordens, né, para atuar delitivamente. Ele depois retirou esse critério, eu não sei efetivamente, a edição que eu li foi a espanhola, que é a tradução da sexta edição, ou sétima edição alemã. Então eu não sei efetivamente, esse critério também ele foi submetido à crítica e eu acho que ele acabou voltando atrás. Mas efetivamente quem ingressa numa organização criminosa, Guilherme, ele tem, né, uma predisposição, vamos dizer assim, para cometer alguns delitos, né, já que o ingresso nessa associação você dá com a ciência de que ela é voltada para o cometimento de condutas ilícitas. Numa empresa eu não identifico isso, aquele que ingressa numa empresa, ele ingressa para atuar, seja com uma função aí um pouco menos complexa ou mais complexa, mas para atuar dentro da ordem jurídica, né? E nesse caso do mensalão, por exemplo, em que há aí um misto, uma confusão ou um debate a respeito de se aquela estrutura que se formou ali era uma estrutura institucional ou era uma organização criminosa, como é que tu visualiza isso? Tem uma posição a respeito disso? Não, é que assim, uma coisa é a responsabilização pelo delito associativo, né? Pela uma associação ilícita, pela uma associação criminosa ou por compor uma organização criminosa. Entretanto, nem toda organização criminosa tem um poder de mando tão efetivo, né? Não são todas elas que aquele homem que atua, o autor de escritório lá naquela expressão do Damasio, eu acho, nem sempre ele tem esse poder de mando tão grande, né? A ponto do executor direto cumprir, sem a menor hesitação, as suas ordens. Então me parece que no mensalão a teoria efetivamente ela foi usada como uma teoria processual, né? Uma teoria para flexibilizar as condenações de algumas pessoas que, enfim, ocupavam alguns postos de chefia, né? Mesmo não identificando os demais pressupostos, me parece que foi esse o objetivo, né? O professor Luiz Greco ele tem uma capacidade de síntese muito grande, né? E aí, especificamente sobre a ação penal 470, ele disse, olha, se com a teoria do Código Penal brasileiro, com a teoria que está lá no artigo 29, que não diferencia entre autor e partícipe, não dava para condenar, menos ainda com a teoria do domínio do fato, se ela fosse aplicada, né? Se nós não estivéssemos tratando de delitos de infração de dever lá. Uhum. Perfeito. Na verdade, essa reflexão, né, ela deve ser feita antes de se iniciar qualquer processo. Não é algo que o magistrado joga lá numa sentença para justificar uma condenação. Muito pelo contrário, ele deveria fazer essas reflexões antes de pegar algum processo. Eu até... Desculpa, Sim. Guilherme, acabei Pode falar. cortando. Não, eu até acho que esse é um ônus da acusação, demonstrar que há uma estrutura organizada, que todos os pressupostos do domínio por organização estão configurados, né? Me parece que não deveria ser o juízo lá que tem que encontrar isso, não, isso teria que ficar claro já na acusação inicial. Olha, que nós temos uma estrutura com alguém que tem poder de mando, com executores fungíveis, enfim, então aplica-se o domínio por organização. Se, do contrário, não deveria ser o magistrado a buscar esse tipo de fundamentação. Exatamente, daqui a pouco a gente vai se deparar com uma denúncia aí em relação enfim, a membros de uma empresa, em que vai estar todo mundo ali figurando como réu e o Ministério Público vai escrever um parágrafo lá falando que, em razão do domínio do fato, então aquelas pessoas com cargos de gerência da empresa também são réus do processo, também são responsáveis. E aí, como é que se faz uma defesa em relação a isso, né? Você não tem nem como saber sobre o que aquela pessoa está falando, o que aquele acusador está falando. Isso já tem acontecido, né, Guilherme? O professor Alaor Leite fala ali de que se confundiu o domínio por organização com
o fato de se ocupar um cargo de chefia numa organização, né? Então se confundiu o domínio por organização com uma ideia de poder e dever evitar o resultado típico, né? Nesse sentido aí de que o chefe de uma empresa, o gerente, enfim, ele tem um poder, né? Aliás, ele tem um dever de evitar o cometimento de fatos típicos sob pena de responder por omissão, assim, uma comissão por omissão, né? Então se confundiu isso com a ideia de domínio por organização. E aí vem o combo, né? O combo de teorias incompreendidas no Brasil. Vem domínio de fato, domínio do fato, junto com cegueira deliberada, e aquela pessoa que simplesmente ocupava o cargo de chefia numa empresa e não tinha conhecimento do cometimento de delitos, ela tá sujeita a responder uma ação penal e eventualmente até mesmo ser condenada, né? Sem ter qualquer tipo de participação e nem mesmo conhecimento a respeito daqueles fatos. Exatamente, exatamente. Nem uma participação comissiva quanto omissiva, né? Simplesmente, enfim, o cidadão ocupava lá, estava presente no contrato social da empresa, não tinha qualquer ingerência nos negócios, entrou como investidor, e aí pelo fato dele constar ali, entende-se que ele teria a obrigação de evitar esses resultados delitivos, né? Estamos criando deveres jurisprudencialmente, né? Nada pode ser mais perigoso do que isso em um Estado democrático. A gente tem, né, Guilherme, aí saindo um pouquinho do tema, a gente tem visto tipificações através de interpretações jurídicas, né? Interpretações jurisprudenciais, né? Nós vimos recentemente aí, eu sempre falo disso no caso da criminalização do ICMS declarado e não recolhido, né? Isso é claramente ali uma interpretação que não encontra qualquer embasamento jurídico legal nenhum, né? Uma interpretação criativa aí, e num âmbito que é perigoso, né? Num âmbito que mexe aí com o bem jurídico que depois da vida é o mais precioso do ser humano, que é a sua liberdade, né? A gente estende o direito penal, a gente alarga o direito penal e viola o artigo 1º, né? A gente viola o princípio de legalidade, que é a nossa segurança em relação, enfim, ao Estado, talvez o primeiro direito garantido em termos de, quando se fala em um Estado de direito, né? O nosso direito à liberdade, da segurança de uma não intervenção estatal em relação a isso. Mas voltando à série, então, podemos concluir que, no caso concreto ali da série, não deveríamos falar, então, para o professor em teoria do domínio do fato. Me parece que não, né, Guilherme? Como o domínio da vontade em face de um aparato organizado de poder, né? Uma autoria de escritório aí, como o nosso saudoso Damásio diz, não haveria possibilidade de ser aplicada, né? O professor ali, embora ele ordene alguns atos, né, aos seus executores, ele trabalharia ali em coautoria e não em autoria imediata em aparato organizado de poder. E uma situação hipotética, assim, Fábio, se na última hora ali, quando fosse iniciar o plano, a execução do plano, o professor desistisse e fosse possível executar esse plano sem que ele participasse efetivamente, poderíamos falar numa responsabilização para ele aí? Como é que tu visualiza isso? Guilherme, me parece que aí os atos do professor seriam preparatórios, né? E, portanto, impuníveis. Não se ingressaria aí, não se romperia aquela barreira que justifica né, a punição. Então, me parece, embora ele tivesse concebido aquele plano, né? A execução iria ser dada no momento posterior, e aí me parece que se ele não ingressasse nessa execução, né, os atos preparatórios não seriam puníveis. Claro que é difícil, seria preciso entender qual seria a subjetividade dele ali no caso, se ele teria um ânimo de instigar os outros a continuarem com o plano, ou se ele teria, enfim, um ânimo de resistência coletivo, né? Mas aí se nós estivéssemos trabalhando no Brasil, ele seria responsabilizado como autor, né? Evidentemente, não seria um instigador nesse sentido, né? Porque nós não fizemos essa diferenciação, nosso código não faz essa diferenciação. Claro que a culpabilidade dele seria, né, diminuída ali, enfim, uma participação de menor importância, entretanto, ele seria responsabilizado como autor. Infelizmente, né, aqui não há muita possibilidade de escapatória. No próprio Luiz Greco, ali no artigo, ele escreve, né, aquele artigo sobre o qual nós conversávamos, há um combo explosivo aqui no Brasil, que é o artigo 13 mais o 29,
segundo o qual uma má interpretação da teoria do domínio do fato, ninguém escaparia, né? Ficaria todo mundo ali sujeito a participar, enfim, a figurar como réu e eventualmente ser responsabilizado. É curioso pensar como uma teoria que data lá de 63 só chega agora, né? Há pouco tempo, aí, há pouco mais de 10 anos no Brasil, e de como a gente tem dificuldade para aplicar ela de uma forma adequada, né? O professor Faria Costa tem uma frase interessante, né, a respeito de que assim, no sólido edifício da dogmática, ou alguma coisa nesse sentido, a autoria, né, a categoria da autoria é uma daquelas que precisa ser melhor desenvolvida, né, sobretudo problematizando a ideia dos tipos, né, na forma de cometimento, né. Uma coisa é o delito comissivo doloso, outra coisa é o delito omissivo. Outra bem diferente seria o delito da infração de um dever. Então, a gente não pode ter a pretensão de ter um critério apenas que fundamente, né, todas as hipóteses de autoria em diferentes práticas, formas de se cometer um delito. Acho que é interessante resgatar também aquela passagem do professor Faria Costa, na qual ele fala que a política criminal, né, é uma espécie de torre de Babel, na qual cada país fala uma língua diferente e está tudo bem com isso, é assim mesmo que funciona. Agora, quando a gente fala de dogmática penal e começa a usar categorias do direito penal que são importantes para a gente pensar essa área importante do direito, né, aí nós deveríamos pensar em Esperanto, né, aquela língua universal, na qual todo mundo dialogasse e falasse a mesma língua, né, e não essa confusão, essa salada de frutas que a gente acaba vendo aí no cotidiano forense, em que cada um entende uma coisa a respeito de conceitos que são, muitas vezes, conceitos que não dão margem para uma interpretação tão larga, assim como tem sido feito. Exato, a ideia dele ali é que no âmbito da criminalização, da eleição, da tipificação das condutas, né, se tem uma liberdade de acordo com o que se aceita ou não em cada país, ou enfim, de acordo com o que se elegeu como fim político-criminal. Mas naquelas categorias que fundamentam a atribuição de responsabilidade criminal, né, aí se precisa ter um certo consenso e se partir de bases sólidas, né? Mais ou menos essa ideia que ele fala ali naquele texto. Exatamente. Bom, então falamos um pouquinho aí sobre sistemas de autoria, conceito de autor, aí, de uma forma branda, e tentamos fechar aí a questão da manifestação da ideia de domínio do fato tentamos relembrar que há 3 aspectos aí. Primeiro, a questão da ação, ou que a gente chamaria de autoria imediata, depois de domínio de vontade, ou essa autoria mediata, né, na qual o autor é o autor por trás do autor, e ainda a respeito do domínio do fato, domínio funcional do fato, quando a gente poderia falar aí sim numa coautoria. E lembramos aí que essa que tem sido utilizada como expressão, domínio do fato de uma forma desmedida aí pelas mídias brasileiras, enfim, pelos tribunais até mesmo, que acabaria sendo um domínio da vontade vinculado ao domínio da organização criminosa verticalmente estruturada. É isso, Fábio? Exatamente, Guilherme. Essa ideia que a gente tentou falar, que se utilizou aqui como teoria do domínio do fato, na verdade é uma ideia de domínio da vontade em virtude do comando de um aparato organizado de poder, né? E aí, recuperando aquilo que a gente falou antes, no início ali, dizer que alguém domina o fato, tem o domínio do fato, não é dizer nada. Não se consegue, a partir desse estándar, ter buscar a responsabilização criminal de alguém. É preciso depurar e aí singularizar de que forma se está dominando esse fato, né? Só para ilustrar um pouco mais do que seria esse domínio da vontade do outro, a gente poderia pensar primeiro a respeito de alguém que atua sob coação moral irresistível, enfim, ou coação física irresistível. É aquele agente que é o agente A, que está com uma arma na cabeça do B, e dá uma arma para o B, dizendo que ele tem que matar o C ou ele vai morrer. O cara não tem, ele não se pode responsabilizar esse B que age com uma total impossibilidade de uma conduta diversa. Então, há um domínio da vontade de B por A, e é por isso que A assume essa autoria imediata do delito. E é o que acontece lá na organização criminosa, na qual aquele sujeito que está numa posição
hierarquicamente inferior, né, ele acaba se sujeitando, porque ele não tem uma capacidade de autorresponsabilidade em relação àquela circunstância na qual ele está inserido. Acho que é importante pontuar isso e deixar bem claro. Né? A principal diferença é porque assim, o domínio da vontade em virtude de um aparato organizado de poder, ou simplesmente domínio por organização, é uma categoria nova que o Roxin criou ao lado do domínio em face daquele instrumento que age coagido, né, ou em erro. Então, aquele instrumento que age coagido ou em erro, eventualmente, ele pode ter, ele vai, enfim, ter a sua, dependendo do tipo de erro, enfim, ter a sua responsabilidade isentada. Embora ele seja o autor direto, ele vai Exato. ser exculpado, enfim. No domínio por Exato. organização, nós teríamos autor atrás de autor. Então, tanto o executor Sim. direto, né, quanto o homem de trás lá, que ordena, esses dois vão ser responsabilizados, um como autor direto e outro como autor imediato. Esse é o ponto. Perfeito. Algo mais, Fábio? Tu queira pontuar aí, queira trazer para a gente? Guilherme, acho que basicamente é isso aí, né? Falamos do aspecto dogmático da teoria, da sua possível aplicação, né? Especificamente nessa série que a gente se propôs a trabalhar. E a ideia é que a gente consiga, aí, em outros locais também, identificar essa possibilidade de aplicação do domínio por organização. Né? Há alguns bons filmes sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, né, que podem ser assistidos para se identificar melhor. O clássico do Poderoso Chefão também, né? Nós poderíamos citar aí como um bom exemplo de se identificar ali um domínio por organização, né? Então, nessa pegada aí da galera associar aí categorias do direito com arte, a gente poderia citar esses exemplos de filmes aí para o pessoal buscar aí entender a partir de uma obra o que seria a teoria, né? Perfeito. Muitas vezes fica mais fácil de a gente visualizar com a arte, pela própria empatia que ela nos gera, né? Seja no que diz respeito aí, acho que é o julgamento de Nuremberg, né? O filme que fala Tem um que saiu do agora há julgamento do pouco Eichmann. no Net Final, né, que retrata ali o sequestro do Eichmann na Argentina e aí pelo serviço secreto israelense, né? E a sua condução até Jerusalém para que ele fosse submetido a julgamento. E aí lá que a Hannah Arendt, por exemplo, foi enviada para cobrir o julgamento e escreveu lá o seu livro lá, enfim, desenvolveu aquelas teorias de que o Eichmann era um burocrata, incluso numa estrutura, né? Fazia parte de uma engrenagem e que nesse sentido ele cumpria as ordens ali sem capacidade alguma de reflexão sobre o que, afinal de contas, era a obra como um todo. Perfeito. Então, vamos fechando, né? Vamos ver se não tem uma pergunta aqui. Só dando uma olhadinha. Acho que acabamos falando um profundo juridiquês aí, Fábio. Pois é, né? A gente acabou não conseguindo fazer esse intercâmbio. É que é realmente difícil a gente falar de dogmática penal sem que o assunto fique um pouco mais denso, né? Mas, de qualquer forma, fica aí como fonte de estudo para o pessoal que quiser dar uma olhada depois. Te agradeço mais uma vez, Fábio, por ter nos presenteado aí com a tua presença, com essa aula que tu nos deu. E vamos marcando mais umas aí. Quem sabe qual será a nossa próxima temática aí, né? Eu acho que o pessoal também está talvez um pouco cansado de lives, né? São tantas lives todos os dias. Aqui no Instagram, cada dia a gente tem umas 10, 20, e aí tem mais live na TV, e é live de sertanejo, de samba, de tudo que é coisa. Exato, mas assim, Guilherme, para mim é sempre uma honra contribuir contigo, né? Enfim, poder, na verdade, a gente não traz aqui lição alguma, né? A gente traz algumas experiências que a gente já passou, algumas coisas que a gente leu e contribui com o pessoal aí, para que a gente possa daí partir para algo ainda mais elaborado, né? Então, estou sempre à tua disposição aí, quando for possível. Sabe que a nossa amizade é de longa data. Dá um abraço para a Silvana aqui, ó, minha orientanda que está nos assistindo. Preocupada com o TCC dela, mas vai dar tudo certo. Mas Então, era. Fábio, é isso aí, cara. Mais uma vez eu te agradeço e até a próxima, meu velho. Um abraço grande. Grande abraço para quem nos prestigiou aí, Guilherme, e um bom feriado aí. Valeu! Feito.